Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos a solenidade de Pentecostes. É o Espírito Santo que é enviado sobre nós, sobre cada um de nós e sobre a igreja. É um tempo muito especial, é uma data especial para todos nós. Pois na verdade nós relembramos essa graça de Deus que é enviado sobre cada um. O Espírito Santo que é força, que é graça, que é movimento, que é vento, que é chama, que é água, que é sopro de vida. Celebramos, na verdade, a graça de Deus que está em cada um de nós, que nos conduz, que nos fortifica. A graça de Deus que nos sustenta vivos. É o próprio Espírito Santo que realiza tudo isso. Celebrando, então, a solenidade de Pentecostes, celebramos o nascimento da igreja, o Espírito Santo enviado sobre os apóstolos, sobre os discípulos, o Espírito Santo enviado sobre todos nós, o Espírito que é derramado completamente sobre todos. No Antigo Testamento, havia sempre a promessa do derramamento do Espírito. No Antigo Testamento, entendia-se primeiramente que o Espírito Santo era dado em porções para o rei, somente o rei que possuía esse Espírito, os profetas que poderiam profetizar e receber a porção desse Espírito, aqueles escolhidos por Deus que poderiam receber esse Espírito, somente alguns, com uma pequena porção. Mas com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, esse Espírito é derramado completamente sobre todos, sem exceção. O Espírito Santo que é derramado sobre nós, não como uma porção, mas completamente, completamente. Mas para isso precisamos entender um pouquinho sobre o que é esse Espírito Santo e como ele nos conduz e qual o significado dele para todos nós. Há uma expressão que gosto muito e até refletia ontem na vigília de Pentecostes, que é o sopro de Deus, que é a ruá, que é a maternidade divina ou a fecundidade de Deus. O Espírito Santo pode ser entendido também como essa ruá, como esse sopro de Deus. E esse sopro significa animar, que é ânimo para nós, né, do português. É o ânimo, é aquilo que nos sustenta, aquilo que nos anima, que nos move, que nos movimenta. Por isso, quando nós estamos sem ânima, sem o Espírito de Deus, nós ficamos desanimados, acabrunhados, cansados, sem força para caminhar, para enfrentar as dificuldades da vida, ficamos sem vida, desanimados. Mas o Espírito é força de Deus, é graça de Deus, e é esta ruá de Deus, é esse sopro que nos movimenta, Deus que insufla em nossas narinas a sua graça e a sua força, para que possamos sentir sempre animados pelo Senhor. Por isso é tão importante essa solenidade, para sentir de fato essa esperança do Cristo em nosso coração, que sopra em nós a esperança e a alegria. Esse Deus que preparou tudo para que pudéssemos experimentar esta graça. O Cristo que se encarnou, que caminhou conosco, realizou tantas maravilhas e milagres. Esse Espírito que estava em plenitude no Cristo, como o grande pote, como aquele possuidor por completo. O Cristo que caminhou, que morreu, que ressuscitou, que subiu ao céu e que agora envia sobre nós este Santo Espírito. Para que possamos experimentar esta graça em nossa vida, para que pensemos e entendamos
que é esse Deus que nos conduz e que nos fortalece, é esse Deus que derrama sobre nós esse Espírito e que nos sustenta com todos os dons do Espírito Santo, para que possamos nos tornar pessoas animadas, movidas, movimentadas por Deus. E quando nós colocamos Deus para nos movimentar e nos conduzir com os seus dons, nós seguimos no caminho certo. E é isso que o Senhor nos convida nesse primeiro instante, e isso que quero refletir com vocês. Primeiramente, precisamos pedir o Espírito Santo para nos animar, para nos fortalecer, principalmente nesse tempo de tantas coisas, de tanta escuridão, de tantas dificuldades. Precisamos da luz do Espírito Santo para nos guiar e nos mostrar o caminho a seguir, e nós temos esse Espírito em nós, afinal estamos aqui vivos, repletos da graça de Deus. E se aqui estamos, é porque confiamos e acreditamos. Esse Espírito que, como disse, que nos movimenta e nos transforma, é o Espírito que move os nossos corações, cantado hoje na sequência de Pentecostes, e que, confesso, acho maravilhosa a oração rezada depois da segunda leitura, mostrando um pouquinho de como esse Espírito Santo nos movimenta e nos transforma, de como esse Espírito Santo move o nosso coração e não nos deixa ficar parados, porque a água parada fede. O Espírito Santo sopra e nos movimenta, nos transforma, restaura, conduz, cura, traz a luz e a esperança para todos nós. E como ouvimos na oração cantada aqui nessa sequência, olha só como mostra esse movimento e essa dinâmica do Espírito Santo. O Espírito é consolo que acalma, hóspede da alma, alívio em nossos corações. No labor, descanso. Na aflição, remanso. No calor, aragem. Ele que é luz que crepita, chama que ilumina o nosso coração. Ele que o sujo lavai, o seco regai, e que cura o doente. Esta é a graça do Espírito Santo que nos move e que nos transforma, e que precisamos a todo instante pedir esse Espírito Santo para que possa nos conduzir. Eu sei que às vezes nos sentimos assim parados e cansados, mas precisamos pedir: vem Espírito Santo, venha me transformar, me renovar. É a força de Deus, também entendida dessa forma em uma das traduções. A força de Deus é Deus que nos sustenta, que nos pega pela mão e que às vezes nos arrasta quando precisamos, mas que nos levanta. Isso é o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que nos dá discernimento e sabedoria para tomarmos as decisões em nossa vida. É esse Espírito Santo que nos movimenta por completo, que nos dá um entendimento e a paz em nosso coração. Quando colocamos o Espírito Santo à frente, Ele nos conduz. Muitas vezes tomamos as decisões sozinhos, por nós mesmos, e só damos cabeçada, não é? Às vezes só fazemos burrada, quando achamos que somos donos de nós mesmos, que a razão humana é a dona de tudo. Mas não é. Precisamos da luz do Espírito Santo para iluminar, como diz São Tomás de Aquino, o nosso intellectum fidei, a nossa capacidade de compreender aquilo que está ao nosso redor e de tomar as decisões em nossa vida. Por isso, nas decisões e em todo momento de sua vida, peça: Espírito Santo de Deus, me mostre o caminho a decidir, o caminho a seguir, me mostre a decisão certa a ser tomada, ilumine a minha vida e o meu dia, ó Santo Espírito. Ao levantarmos, no primeiro instante, ao abrir os olhos, peça: Espírito Santo de Deus, ilumine a minha vida, o meu trabalho, as minhas decisões e as minhas escolhas, que o Espírito possa me conduzir com a força desse Espírito Santo, e que Ele possa te animar, ânimo, coragem, força, alegria e esperança. É isso que precisamos em nosso coração, alicerçados com os pés no Espírito Santo. Primeira coisa. Segunda coisa, são tantos aspectos que podemos refletir sobre o Espírito Santo, mas reservei esses dois para rezarmos hoje. Primeiro, esse Espírito Santo que nos anima e nos conduz, e é esse Espírito Santo também que nos une. Existe uma expressão na igreja, uma expressão teológica muito forte, São Basílio de Cesareia fala muito dela, que é a unidade na diversidade.
O Espírito Santo tem a capacidade de nos unir, mesmo tão diversos, tão diferentes. É o Espírito Santo que nos une em uma só linguagem, que é a linguagem do amor. É Ele que nos sustenta. Como pode um casal de histórias tão diferentes, de famílias tão diferentes, se unirem e constituir uma nova família? Só mesmo pelo Espírito Santo. Pela razão humana, não dá. É o Espírito Santo que une a diversidade. É o Espírito Santo que faz esta graça acontecer. Nas passagens bíblicas, no relato bíblico, temos o relato literário do Antigo Testamento falando da Babel, que os homens quiseram pela razão entender Deus, e de repente tudo cai, temos todas as línguas dos homens espalhadas pelo mundo, e quando nós colocamos a nossa razão, queremos ser donos da verdade, nós só colocamos confusão e mais distanciamento. Mas o Espírito Santo, como vimos em Pentecostes, é aquele que traz a unidade. Na leitura de Pentecostes mostra que os apóstolos estavam falando e o povo assustado. Mas, peraí, não são eles judeus? Nós não somos da região, somos medos, passas, romanos, e todos nós falamos uma língua diferente e entendemos tudo o que eles estão falando, porque a linguagem do Espírito Santo é a linguagem do amor. E como precisamos desta linguagem? Como temos falado em línguas diferentes, como temos polarizado as coisas cada vez mais, politicamente, religiosamente, de tantas formas, é A, B, C, D, tantos aspectos, tantas línguas diferentes, e se observarmos bem, todos querem a mesma coisa. Um quer que abre, outro quer que fecha, ambos estão preocupados com algo, não preocupados consigo mesmo, mas preocupados com a família, com isso, com aquilo, e é interessante que todo mundo quer a mesma coisa, mas não consegue entrar no entendimento. É como se falássemos línguas diferentes. Isso acontece às vezes em casa, nas famílias. O marido e a esposa querem a mesma coisa, se entenderem, encontrarem o amor, mas um fala A, o outro fala Z, e parece que estão brigando. O filho quer a mesma coisa, os pais querem a mesma coisa, mas falam em línguas diferentes. Precisamos do Espírito Santo para falar a mesma linguagem, para que Ele nos ajude a compreender um ao outro e trazer a unidade entre nós. E unidade não quer dizer uniformidade, não quer dizer que todo mundo tem que ser da massa, todo mundo igual, não. É diversidade, cada um pensando do seu jeito, do seu modo, do seu jeito de ser, cada um com sua consciência, com sua característica essencial, mas entendendo que somos irmãos em Cristo e podemos encontrar assim a unidade, o senso comum. E é esse Espírito Santo de Deus que vai nos ajudar. É esse Espírito Santo de Deus que vai nos ajudar a encontrar a comunhão e o diálogo de verdade. E como estamos precisando, não é mesmo, desse diálogo. Como precisamos rezar antes de ter as nossas conversas. Como precisamos rezar e pedir o Espírito Santo antes das nossas postagens do Facebook ou Instagram. Como precisamos rezar antes de responder aquelas provocações que recebemos. E não falar a linguagem contrária, mas buscar o equilíbrio. Peço a todos e aqueles que nos acompanham em casa, peço ao Espírito Santo, antes de falar, de brigar, antes de discutir, ou mesmo antes, e eu costumo dizer sempre essa receita de bolo, quando você tiver que conversar com alguém, seja qual for a situação, peça antes o Espírito Santo, para que o Espírito Santo te dê sabedoria e discernimento, para que ao conversar com aquela pessoa, o Espírito esteja no meio e traduza na mesma linguagem de vocês. Um macetezinho, viu? Que funciona e muito bem. Peçamos esse Espírito Santo, que Ele nos anime, que Ele nos sustente, que Ele nos transforme, que Ele nos revigore com esperança. E alicerçados nessa esperança, busquemos a comunhão, o diálogo. Nas conversas, como disse, às vezes caímos e vamos conversar com o outro e planejamos a nossa argumentação, não é mesmo? Argumentamos em nossa cabeça aquilo que vamos falar, as elucubrações filosóficas ou por aí vai. Para. Reza antes. Peça a luz do Espírito Santo para te conduzir. E peçamos, de fato, que esse Espírito Santo possa conduzir a nossa igreja, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, o nosso trabalho. Que o diálogo, a comunhão, a unidade na diversidade possa acontecer cada vez mais em nosso meio. Peçamos, pois, este Espírito, que Ele nos anime e nos comunique esta unidade
em nossos corações e em nossas vidas. Vamos ficar em pé. E nós temos aqui preparado para a nossa liturgia, equipe de liturgia, com muito carinho, o divino, como diz nós mineiros, não é mesmo? O divino e todos os dons do Espírito Santo, onde essas velas simbolizam a luz do Cristo, fogo do Espírito Santo, a língua em Pentecostes que vem sobre nós. E ao contemplar essa imagem do divino, possamos pedir esse Espírito Santo sobre cada um de nós, que Ele nos anime e nos fortaleça com sua graça e sua força. Por isso cantemos e façamos desta oração, desta canção, a nossa oração. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante suas mãos e peça ao Espírito Santo. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Professemos.